O Geraldo vai orar por nós. Boa noite. Olá, como vai vocês? Tem que acertar? Glória a Deus. Olá. E o céu? Orar? Vamos lá, faltam 5 segundos. Ok, mas é sempre muito baixo de guisar. Eu vou puxar o braço. Ok, vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque nós podemos congregar e poder estudar a Sua palavra e pensar junto com o Senhor por meio, ó Pai, dos seus pensamentos revelados na Sua palavra. Te agradecemos por esse privilégio, te pedimos a unção do Espírito Santo nesse momento, onde nossos corações, onde a Sua palavra, serem cartas abrindo, que realmente possamos ser ministrados nessa manhã. Toda honra e glória seja dada a Ti, em nome de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Hoje, dia 25 de agosto de 2013, e estamos estudando algumas lições básicas, lições essas que são baseadas naquele pequeno livreto do Cyrus Scofield. E a primeira lição que nós estamos abordando é exatamente a distinção que se percebe na Bíblia. São classes de pessoas diferentes, que são os gentios, todos os povos, os judeus, um povo especificamente chamado por Deus, e a igreja, que é nós, né? É nós aqui. E quando a gente lê a Bíblia assim, prestando um pouquinho de atenção, a gente percebe que a maior parte dos discursos, né, a maior parte do conteúdo é dirigido a essa nação, a nação de Israel. Mas com a medida que a gente vai pesquisando as Escrituras, a gente percebe também que fala-se muito da igreja, especialmente ali no Novo Testamento. E tanto os israelitas, né, a nação de Israel, como a igreja, tem uma relação muito peculiar, muito particular, muito íntima, muito próxima com a pessoa de Deus. E Deus faz promessas bem específicas, tanto para a nação de Israel, como para esse grupo que é chamado de igreja, que na realidade é um organismo, né? A noiva de Cristo. Mas aí as distinções terminam. Aquilo que é igual termina, ou seja, a relação com Deus e o fato de ambas as classes, né, Israel e a igreja, terem promessas da parte de Deus, aí começam as distinções. E nós temos já aprendido aqui que existe distinção quanto à origem e o chamado. Israel se originou pelo fato de que Deus chamou um homem, Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 12. Ou seja, Israel é formada, a nação de Israel é formada pelos descendentes físicos desse homem, Abraão. Já a igreja tem um outro tipo de origem. Eu estou só recapitulando aquilo que a gente já falou nas 3 semanas anteriores, né? Já a igreja tem uma outra origem. Ela foi formada a partir do batismo com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, conforme está descrito lá em Atos 2, línguas como de fogo, falaram em línguas, a multidão achou que eles estavam bêbados, afluiu e houve conversão de 3.000. E a igreja vai continuar peregrinando no planeta até o dia do arrebatamento, conforme descrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Sendo que a igreja, ela é formada por homens que são chamados de Israel e homens que são chamados de todas as nações. E aí as distinções caem, deixa de haver distinção. A pessoa não é mais escrava, não é mais livre, não é mais homem, não é mais mulher, não é mais judeu, não é mais gentio. Ele passa a ser um componente, um integrante desse organismo que é a igreja, pelo novo nascimento, através do batismo com o Espírito Santo, ele é introduzido nesse corpo. Então, se Israel e a igreja têm origens e chamados diferentes, nós vimos também que a forma de adorar de Israel e da igreja são distintos. Israel adorava num lugar específico,
lá naquele templo, lá naquele monte, lá naquela cidade, Jerusalém, adorava à distância. A nação era representada por um sumo sacerdote que entrava na presença de Deus dentro do Santo dos Santos e que, representando a nação, fazia expiação pela nação. A igreja não. A igreja tem uma forma de adoração completamente diferente, conforme aquele bate-papo de Jesus Cristo com a mulher samaritana que nós vimos. A igreja adora onde quiser, em qualquer lugar, dentro do bueiro, se quiser. Basta que tenham 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo dentro de uma catacumba. Isso acontecia há uns 18, 19 séculos atrás. Os cristãos se reuniam em cemitérios, em cima da árvore. Vão fazer um culto em cima da árvore, sobe 3 rapazes nascidos de novo, 3 garotos lá no alto da mangueira e faz um culto, está adorando a Deus. Ou seja, a igreja adora onde quiser. Basta que 2 ou 3 estejam reunidos no nome de Jesus Cristo, ali está a igreja, porque ele falou isso. E se Israel antes só podia adorar em um lugar, e representada por um sumo sacerdote, adorava à distância, a igreja hoje adora onde quiser, sendo que todos nós somos sacerdotes, nós somos raça eleita, sacerdócio real. A gente não precisa de representante. A gente tem ousadia para entrar no Santo dos Santos a hora que a gente quiser. Você fechou o olho, você está lá no 3º céu. Você subiu, passou nuvem, passou atmosfera, ionosfera, estratosfera, aquelas feras, tudo que a gente estuda lá. Isso é física, é biologia. Lá no ano que eles estudam, você atravessa todas as estratosferas, aí você atravessa o universo, dá um chute ali no anel de Saturno, passa por Plutão, vai além de Alfa Centauro, tal, sai de fora, lá do lado de fora do 2º céu, atravessa o 3º céu, aparece lá diante do trono. Eu vim aqui orar pela irmã agora. A nossa oração, como você bem disse, vai na velocidade muito superior à velocidade da luz. Sim. Você fechou o olho e falou em nome de Jesus, ó Pai, eu estou aqui nessa presença. Você atravessou, está lá no Tríton Urano, está lá no 3º céu. Caso alguns gostam disso, que eu já estou vendo ali pelo sorrisão fácil dele. É um privilégio, né? Ó, sem sacudir, sem espancar o microfone, porque ele é delicado. Ele está todo amarrado. Eu queria fazer a pergunta seguinte, porque tem 2 ali aqui, estudando. Como que se dá a salvação hoje no nosso século, no nosso dia a dia? Como que se dá a salvação na pessoa de Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo falou com aquele ladrão, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O pastor falou isso lá na Semeadores ontem, não é isso? Então, porque eles estão ouvindo ali nesse momento, eu gostaria que o irmão explicasse para eles ali como que se dá a salvação. Se vocês quiserem abraçar a salvação, eu estou ouvindo a palavra. O Rafios, que estudia aí, estava até apresentando o Evangelho para um amigo dele, e isso é um trabalho que o Espírito Santo faz, né? Ele tem um amigo que foi visitá-lo e foi lá instalar um aplicativo no computador. Aí depois que fizeram o que tinha que fazer, e foram para outros assuntos, e resolveram escutar um Oficina G3, não sei se vocês conhecem, um conjunto muito bom. E daí a pouco começaram a escutar um pouquinho de Mário Persona, não sei se vocês conhecem também, muito bom. Um rapaz que prega o Evangelho em 3 minutos. E à medida que ele foi expondo e falando das gospelidades dessa vida, né, das coisas gospels, esse rapaz, o Espírito Santo, foi trabalhando no coração dele e ele falou, é a melhor pergunta do mundo, né, Rafa? Ele falou assim, como é que eu faço para ter isso aí? Eu interessei nesse negócio aí, esse privilégio, que o Rafa está lá se exibindo, eu tenho, você não tem. Eu vou lá no 3º céu, eu falo com Jesus, eu converso tudo com Deus, eu coloco todas as coisas na mesa dele, ele resolve para mim. O rapaz foi ouvindo aquilo e falou, eu quero esse trem aí, ué, quanto custa? Eu falei, é de grátis. Eu falei, então beleza, aí orou e etc. Então, isso
existem muitos privilégios disponibilizados para aquele que recebe a Jesus Cristo. A única coisa que você precisa fazer é pegar. Se eu pegar aqui um pedaço de bolo e oferecer para o Isaac, o que o Isaac precisa fazer? Estender a mão e pegar o bolo e degluti-lo e curti-lo. Então, a salvação é algo assim disponibilizado. A salvação é algo que está aí. Quem quiser, vem e beba de graça da água da vida. Está escrito, é uma coisa que está pública, notória, disponibilizada, totalmente franca. Basta que a pessoa queira, né? E aí tem que existir aquele querer. Falou, eu quero esse Jesus aí. Esse Jesus no qual, ou através do qual, eu fecho o olho e vou lá no terceiro céu. Eu estou precisando de resolver meus problemas. Eu já andei conversando com o Reginaldo. Já é a segunda vez que a gente se encontra lá na Praça 7, que ele assiste lá as nossas palhaçadas lá. Uma palhaçada séria que conduz o Evangelho, e ele tem problemas aí para resolver. Ele é conterrâneo do nosso pastor, é Montes Clarentes que fala, né? E ele veio, teve alguns, como é que fala lá no Nordeste, novos aperreios, né? Roubar, tal, fica exposto assim, é meio dificultoso mesmo. Então ele tem muitos problemas a serem resolvidos. Aí ele pode tentar resolver de duas formas. Pela própria força, né, batendo cabeça aqui e acolá, ou entregando esses problemas na mão de Deus e de Jesus Cristo, e aí se torna o seu advogado. Que a palavra fala isso. Que ele se torna o seu advogado. O que é ótimo. A melhor coisa que existe é você ter alguém para resolver seus problemas. Então é só uma questão de querer e de confiar, de responder. Então, dentro do nosso... É bom para tomar aguite, né? Interessante, porque essa questão do ladrão da cruz, eu acho que eu já citei isso aqui algumas vezes. Quando o pastor Esteves... É sempre bom repetir. O pastor Esteves esteve aqui em 1993, Marcelo estava lá. Acho que o Carlos deveria estar quando o pastor Esteves esteve aqui. Eu estava lá. Você estava lá também? Teve a pregação da vinha, do Nabote. Isso. Que o pai me deu, é meu. E o pastor Esteves falou a ilustração com relação ao ladrão, né, sobre o terceiro céu. Paulo cita em 1 Coríntios, ou 2 Coríntios, capítulo 12, uma visão de alguém que chegou ao terceiro céu. E o pastor Esteves usou essa ilustração. Ele falou que que teve um homem que foi até os terceiros céus, né, ele chegou lá no terceiro céu, veio alguém recepcionado, um homem de linho branco, todo chique e tudo, e ele pensou, uau, esse deve ter sido um grande homem na terra. Você lembra? Aí o pastor Esteves continuou. Aí esse homem perguntou àquele homem vestido de linho branco, todo chique lá nos céus, você é Salomão, que teve toda a glória aqui na terra? Ele falou, não. Você foi Davi, o maior monarca que houve na história da terra? Não. Você foi Paulo, o grande apóstolo dos gentios? Não. Você foi Pedro, aquele que Deus deu a chave dos céus e da terra? Não. Então quem és tu? E aquele homem todo refletindo a glória de Deus falou assim, eu sou um homem salvo, eu sou o ladrão da cruz. Né? Simplesmente o ladrão da cruz. Então, sabe, e continuando o que o Rafa falou, todas as, igual o Rafa falou, eu tenho isso, tenho aquilo. E é um direito de todo aquele que é nascido de novo, né, que é abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, viu, senhora? Dona Elaine. Né? Com toda sorte de bênçãos, que ela estava falando comigo essa palavra ontem, de manhã, né? Então nós temos ao nosso dispor todas as bênçãos, só que nós nascemos de novo, já é disponibilizado tudo para nós, só que de acordo com o nosso entendimento, nós vamos recebendo o que Deus tem para nossas vidas. E aí vem a cura, vem a libertação, vem a transformação de dentro para fora. De acordo com eu vou amadurecendo, conhecendo mais a palavra de Deus, dando espaço para Deus agir através da minha vida. Aí coisas que eu fazia, eu começo a não fazer mais. Então, não porque o pastor chega lá, hoje você não pode. Não. Isso são doutrinas e preceitos de homens. Mas sim, de acordo com a palavra de Deus, vai chegando no coração da pessoa, há uma transformação de dentro para fora. E isso pode ser,
é prático e funciona em cada vida de nós, porque todos nós temos problemas, né? O pastor, quando está pastoreando a igreja, ele está pastoreando problemas. E é o problema dos irmãos e o problema do pastor. E nós também temos muitos problemas. Conversa com ela, né? Então, de acordo com o que nós vamos recebendo de Deus, Deus vai nos dando sabedoria e discernimento e vai resolvendo os problemas. Então nós temos sim esse advogado, a desse do Pai. E Deus é cuidadosíssimo. Pode ser uma coisa bobinha, mas ele vai lá. Igual ele estava me mostrando o versículo ali. É fascinante a forma como Deus penetra na nossa vida, no nosso dia a dia. Outro dia eu estava ouvindo um testemunho de uma criança de 7 anos, tendo problema lá no primeiro ano, né? Um problema infantil de relacionamento com o coleguinha, porque uma coisa da merendeira de um terceiro lá apareceu na carteira desse garoto, filho de crente, evangélico, nascido de novo, e tem convicção de salvação, e um outro rapazinho lá viu, que fez eu não estava aqui no dia, eu não entendi isso aí, não. que aprontou essa. Eu só estava pastor. Essa é uma palavra, é um neologismo em inglês, português do pastor Geraldo, com a pessoa Maia, ela viu. Essa criança, uma criança viu lá, que aprontou essa traquinagem, essa peraltice, né? E de que quando ele estava convidando esse rapazinho, esse menino de 7 anos de evangelho, para participar da peraltice, quando a professora aparece, né, o perigo aparece, né, a exposição da situação, a professora, ele fugiu e largou a bomba na mão do menininho, que não tinha nada a ver com a história. E ele sofreu o dano. Ele que pagou parte da questão ainda, que ele protestasse, falando, mas não fui, o crime está na sua mão aí, filho, flagrante delito, mas não fui eu, foi fulano, ninguém acreditou nele. Ele ficou muito chateado com isso, porque o Espírito Santo já vem trabalhando na vida, né, no espírito, no entendimento dessa criança, para forjando já um caráter de dar valor à verdade. Foi isso que ele escuta dos pais dele, sempre falar a verdade tem que ser colocada e coisa e tal. E ele ficou muito revoltado com isso, chateado com essa situação, e ele orou. E o interessante é que Deus deu um versículo para ele e respondeu a oração dele. Eu fico pensando, Deus está lá no trono da glória, lá no terceiro céu, ele vai ficar preocupado com o detalhe que acontece na vida de uma criança de 7 anos, vai. Deus é legal, assim, ele está lá no trono sublime de glória, altíssima, fantástico. E se você protocolar no trono dele uma situação, ele entra na questão, ele resolve. Ele começa a ser aquele cuidadoso, que ele vai lá e pega um versículo lá de Provérbios, ilumina para você, te dá tranquilidade, te dá direção. Eu estava ali batendo um papo com ela e ela falou, olha aqui o versículo que Deus me deu, cara, de Lucas 8, não sei o que, né? E eu pensando, não, como Deus é cuidadoso. Você coloca a situação diante dele, ele entra na questão. Ele começa a ser participante daquele problema. E é irrevogável. Uma vez protocolado no trono, a questão é irrevogável. Viu? Reginaldo e Deus amar. Amar a Deus. É bonito o nome dele, né? Deus amar. Vou amar a Deus. Vou amar a Deus. A questão, é dessa forma que Deus funciona. Se você colocar uma questão diante dele, ele está dentro do barco. Aí agora também não adianta querer voltar atrás não, porque agora ele vai resolver seu problema, custe o que custar. E ele move céus e terra em função dessa resposta, né? E normalmente ele resolve de forma fantástica, de uma forma cabal, de uma forma que não deixa nenhuma pontinha sobrando. Surpreendente. Oi? Surpreendente. Surpreendente. Deus é... Ainda bem que o dono do universo é uma pessoa tão gente boa assim, né? A pessoa, se fosse Satanás, por exemplo, vai ser. Eu estou estudando lá para ministrar para os irmãos às quintas-feiras, às 20 horas, na casa do pastor Geraldo, que não teve excepcionalmente na quinta passada, mas vai ter na próxima. A questão da eternidade é fantástico o que Deus tem preparado.
Mas se Israel e a igreja têm origens, um chamado diferente, um foi um homem chamado para formar a nação, para abençoar todas as famílias, o outro organismo, a outra entidade, a outra classe de pessoas da igreja foi formada lá em Pentecostes, porque Cristo em Mateus 16, 18, ele não falou que estava edificando, mas que ele edificaria a igreja, ou seja, foi formado em Pentecostes. Se tem origem, chamado e uma forma de adoração diferente, também Israel e a igreja têm promessas, princípios de conduta e destino diferentes, porque são classes diferentes de pessoas. Lá a nação de Israel, ela é convocada a prestar, e isso é a área onde mais existe confusão na igreja, na cristandade, nos dias de hoje. Essa falta, por isso, o porquê desse estudo de judeu, gentil e igreja, é exatamente isso, para que os irmãos tenham a percepção de que tudo que está escrito aqui na palavra é para a nossa edificação, é para o nosso consolo, né? Romanos 15, 4, que foi citado aqui, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, Romanos 15, versículo 4, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está escrito aqui é para o nosso ensino. O Espírito Santo consegue usar qualquer versículo desses aqui que foram inspirados, para produzir o que ele quiser. O novo nascimento, a instrução na justiça, a correção, a disciplina. Porém, como já foi dito, uma grande parte do que está escrito aqui é pertinente a uma nação, a nação de Israel. Uma outra parte do que está escrito aqui é pertinente, diz respeito, tem a ver com a igreja. Então é necessário que a gente tenha essa percepção e saiba separar uma coisa da outra para não embolar o meio de campo, que é o que acontece hoje na igreja, na cristandade. A cristandade hoje pega promessas que são específicas para a nação de Israel e que são direcionadas a bênçãos temporais, bênçãos terrenas, e tenta aplicar essas promessas para a igreja. Aí a coisa não funciona, porque o chamado de Abraão e da nação que se formou a partir dele, que é Israel, é um chamado à obediência. Lembra lá do discurso de Deuteronômio 28? O monte Ebal, onde é o mal, e o monte Gerizim, lembra? 6 líderes subiram no monte Ebal e 6 no monte Gerizim, e houve uma convocação à obediência. Se diligentemente ouvires, aí você vai ser abençoado. Se porém você não cumprir tudo que está escrito no livro aqui, a bênção não vem. Isso é com Israel. As bênçãos condicionais. Israel era chamado a prestar obediência e ter como recompensa pela obediência a grandeza terrena, a riqueza. A igreja não. A igreja é ensinada a se contentar com comida e roupa e ficar contente. Isso sob perseguição e ódio. Vamos a alguns versículos aqui de Israel. Lá em Deuteronômio 8, versos 7 e 9, diz o seguinte. Deuteronômio 8, versos 7 a 9. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra. Eles falando para Israel. Obediência, bênçãos terrenas. Terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo, cevada, e de vides, e filgueiras, e romeiras, e terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez. Ô, trem bom, hein?
você tem uma promessa dessa. Rango garantido. Rango. Vai comer o pão sem escassez. E o Espírito Santo pode usar, ainda que a vocação de Israel seja terrena e condicionada à obediência, e a vocação da igreja não exista promessas de prosperidade, de riqueza, isso não quer dizer que não vai haver um judeu pobre e não vai haver alguém da igreja rico. Porque isso acontece, mas isso são situacionais. Isso também não quer dizer que o Espírito Santo possa utilizar Deuteronômio 8, de 7 a 9, e trazer isso como rema específico e particular para alguém de dentro da igreja. Eu estou falando aqui de entidade, do grupo. Eu estou falando de Israel como nação, não como indivíduo. E eu estou falando da igreja como organismo, como grupo. Um grupo que vai além de limitações geográficas, que vai além de limitações de tempo. Lá na igreja que vai habitar Nova Jerusalém, depois do arrebatamento, depois das bodas, depois do julgamento das obras, depois da tribulação, depois do milênio, vai ter crentes que viveram no século I, que foram comidos por leões. Vai ter crentes do século XXI, vai estar o Martinho Lutero lá do século XVI. Ou seja, vai ter crentes aí que viveram durante 2000 anos de diferença. Nós estamos a 500 anos de distância do Martinho Lutero, nós estamos a 1950 anos de distância do Paulo, né? Eu estou aqui a 3 metros de distância do Carlos Augusto, a 5 quilômetros da igreja mais próxima, a 8 mil quilômetros da igreja lá de Belém, eu não sei quantos mil quilômetros da igreja lá da China, mas nós somos parte da mesma igreja. Lá na Nova Jerusalém vai ter crente de tudo quanto é época e de tudo quanto é lugar, porque a igreja independe disso aí. É desse grupo que eu estou falando. É da coisa geral, no sentido mais lato, equipe latos, né? No sentido mais amplo da coisa. Gênesis 24, 34 a 35. Deus falando com Abraão. Desde Abraão, que foi o primeirão lá da nação, tem até rima, né? Desde Abraão, que foi o primeirão da nação. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito. Isso é um rapaz que foi lá buscar a noiva para Isaac, né? Outro dia eu estava meditando nesse rapaz também. Gênesis capítulo 24, versos 34 e 35. A questão do testemunho, né? Abraão andando com Deus e o empregado principal dele acabou virando crente. Poxa vida, o rapaz andar com Deus é legal. Então olha o testemunho do servo de Abraão, né? Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito meu Senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Observa esses 2 versículos que nós lemos, e mais outros que nós vamos ler, demonstram que as promessas referentes à nação de Israel estão ligadas a bênçãos materiais, a sucesso aqui agora. Já em relação à igreja, e por aí vai, os irmãos podem procurar em N textos de Deuteronômio, de todo o Velho Testamento, até chegar lá em Malaquias, né? Tudo está condicionado à obediência e bênção material. Inclusive, um dos textos mais famosos que é o Malaquias 3, né? Provai-me nisso. Traz aqui aquilo que você sabe, tem que trazer o dízimo na casa do Senhor. Isso lá em Israel, e você vai ver se eu não te abençoo. Nós estamos cansados de saber que esse versículo é muito usado nas igrejas. Malaquias: provai-me nisso. Se eu não vou abrir a janela do céu, você me traz o dízimo aí, eu te abençoo. Isso tem nada a ver com a igreja. Isso tem a ver com Israel. Israel é que seria abençoado se fosse obediente. A igreja é outra história.
mas as pessoas não discernem as coisas. Mistura, embola tudo. A gente pode fazer a aplicação desse texto, porque o mesmo Deus que abençoa Israel é o Deus que nos abençoa. E Ele conhece o coração. Ele sabe o que é ter alegria ao participar. Mas isso é outra história. Como diz o Cléber, já são outros milênios, né? São outros 500. As vocações e as promessas da igreja. O Cristian até falou isso, né? Você lembra aqui? Eu achei muito bacana. Hebreus 3:1. A vocação e as promessas dadas à igreja. Esse organismo, independente geográfica e atemporal, né? Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então nós temos uma vocação celestial. Filipenses 3:20. Mas a nossa cidade está nos céus. Aquela que a gente está estudando. A palavra fala com relação à igreja que nós somos peregrinos, forasteiros, que nós não temos lugar aqui não. Nós estamos em terra estranha. Nossa cidade está lá, ó. Nós estamos esperando. Jesus falou: eu vou lá preparar lugar para vocês. Né? Jesus acho que era mineiro, né? Eu vou lá preparar lugar para vocês. Não é assim que está escrito na palavra? Porque, eu ainda não vou entrar nesse assunto daqui a pouquinho. 1 Pedro 1:4. Para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, guardada nos céus para vós. Observe, mais uma promessa que é dada para a igreja e a coisa do lado de lá. A gente anda aqui pela fé. Nós temos certeza porque nós cremos, mas ver nós não vemos nada não. A gente vai caminhando, crendo, agindo no invisível. E isso é que é o legal. Porque Jesus Cristo falou, olha, falou para o Tomé, né? Porque você viu, você creu, mais bem-aventurado é aquele que não vê e crê. O barato da coisa é esse. É você depositar confiança naquilo que uma pessoa falou, sem ter uma garantia física. E isso vai ser muito recompensado lá na eternidade. Existe galardão em cima disso, a palavra fala. Em 1 Coríntios 4:11 diz o seguinte: até esta presente hora, o Paulo falando dele e daqueles que andavam com ele, muitas vezes o Lucas, o Timóteo, o outro lá, o Barnabé, né? A turma que andava com ele. Até esta presente hora, sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas. Olha que vocação. O cara já está com fome, pelado e com sede e ainda apanha. Ainda apanha. E não temos pousada certa. Ou seja, a vocação da... E Tiago 2,5 fala: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiro do reino que prometeu aos que o amam? Ou seja, cadê o camelo, o jumento, a ovelha, a prata, o ouro, o leite, a videira, o mel? Tiago 2,5. Cadê o mel, a oliveira, o azeite? Porque isso tem a ver com Israel. Isso não quer dizer que alguém na igreja não possa vir a ser abençoado financeiramente, porque isso acontece muito. Mas para o corpo, igreja, não existe promessa específica de prosperidade, ainda que isso possa acontecer. E no caso de Israel, isso é uma promessa. É uma dívida que Deus tem para com o judeu. Se ele obedecer, é garantido que há um retorno. A massa se levantou. Não, essa é uma dúvida que eu tenho. Eu não quero criar problema, não, mas é porque realmente você falou a questão do dízimo. E o dízimo não foi instituído antes do chamado geral da formação de Israel. Então, na verdade, o dízimo era um costume antigo, do mundo antigo. E foi condicionado o retorno material, no caso específico de Israel, em caso de obediência. Entendeu? No caso específico, era um costume antigo.
uma praxe antiga, algo que todos os povos faziam. Deus apropriou dessa prática antiga, que já era comum na época, e no caso específico de Israel, ele colocou uma condicionalidade de obediência, porque se as 11 tribos não dizimassem, a tribo sacerdotal passava fome, a tribo de Levi. A tribo de Levi não tinha nada, eles não tinham herança material, eles dependiam da obediência dos seus irmãos. Então, no caso específico de Israel, a prosperidade só viria em caso de obediência, inclusive no quesito dízimo, em tudo, né? Tudo que está escrito no livro dessa lei. E uma das coisas era a questão do dízimo. Então, para o Novo Testamento não tem uma instituição de dízimo? Não, de maneira nenhuma. Mesmo porque o dízimo seria muito insuficiente para a obra que a igreja presta, está empenhada. O dízimo israelita, ele tinha como finalidade dar sustento para uma família, para uma tribo, que era a tribo de Levi. A missão que a igreja tem é evangelizar o planeta, ir por todo o mundo. Então o dízimo é muito pouco para isso. O crente dizimista, ele é um egoísta. O crente do coração largo, do coração com alegria, ele usa o dízimo como parâmetro, mas pelo Espírito ele deveria dar muito mais, porque aquilo que a igreja está empenhada é muito mais amplo do que aquilo em que Israel estava empenhado. O empenho das 11 tribos era sustentar a 12ª. O empenho da igreja é evangelizar o planeta inteirinho. E quando você evangeliza e traz pessoas para dentro da igreja, elas vêm com necessidades, elas vêm com os problemas. O pastor que falou que ser pastor é administrar problema. A igreja é um lugar cheio de gente com problema físico, mental, social, espiritual, financeiro. Então a igreja é um lugar que é hospital, creche, tudo. A igreja, ela tem a função de ir no mundo inteiro, levar o evangelho, a boa nova da salvação, e ao trazer o convertido para dentro da igreja, dar toda a assistência social. E isso está no livro de Tiago, está no livro de Coríntios, está em outros livros. Ou seja, o lance da igreja não é não apenas levar o evangelho, mas também é discipular, tratar, cuidar dessa pessoa em todos os aspectos. E isso custa. Então o dízimo é insuficiente para isso tudo. Eu entendo. Mas o Melquisedeque, ele ofereceu o dízimo. E isso foi com Abraão, nem era Abraão, certo? Então não foi aí que foi instituído, mesmo que tenha sido um costume da época? Não é que ali foi instituído. Ali é a primeira citação. Mas isso já existia, já era praxe. Tanto é que o rapaz aparece do nada e Abraão vai lá e entrega o dízimo para ele, porque aquilo já era costumeiro. É a primeira vez que foi citado. Você não pode comparar esse trecho de Gênesis, onde Abraão se encontra com Melquisedeque, com, por exemplo, Êxodo 12, onde está se instituindo a paz. Ali, ou Gênesis 15, onde está se instituindo a circuncisão. Ali é a primeira vez que a coisa é colocada, que ela é instituída, que ela é oficializada. O que Abraão fez era algo que já era corriqueiro, era normal, fazia parte. Jacó também fez essa promessa. Aliás, muito interessante a promessa do Jacó, né? Eu vou pobre, volto milionário e te dou 10%. Ele fez esse pacto com Deus lá naquela pedra de travesseiro dele lá, que foi Betel. Mas ali é a primeira citação, não é a instituição. Então, assim, em termos de judeu, gentil, igreja, o que seja, na realidade não existe uma instituição disso. Para Israel agora existe. Para Israel existe. O gentio e a igreja pratica se quiser, mas não é obrigatório. E nem tem nada condicionado. Só para Israel está condicionado uma bênção material em caso de obediência. Para o gentio e para a igreja não. Mas isso não impede que possa ser praticado. Uma tribo africana, se quiser praticar, pratica. Mas Deus não está comprometido com aquilo não. Sobre os dízimos, porque essa
tem vários entendimentos sobre essa questão. E, como Márcia citou, ela citou bem no Márcia, Hebreus 4, Vi a Marta citando na que Levi, Márcia. a Levi deu dízimo a Melquisedeque na pessoa de Abraão. No lombo. Foi antes de lei, antes de Israel em si. Quanto aos dízimos, com relação a Israel, é condicional. Você entrega e você recebe. É algo entre Israel. Se você não entregar, a chuva é retida. Apesar de que, no Novo Testamento, nas epístolas, só nas epístolas, porque nos evangelhos, o próprio Jesus citou sobre os dízimos com relação a Israel, no tempo que ele estava lá nessa. Apesar de não ter nas epístolas referência aos dízimos, nós temos como referência esses 10%. É claro que nós queremos entregar mais do que 10%. Nós queremos entregar o máximo que Deus A nos gente conhece dá. esse gente que dá 90. Exatamente. Como temos vários O exemplos. rapaz, né? E são extremamente abençoados. Sim. Né? Então, essa é a nossa, apesar de que não tem nas epístolas, né, porque no Novo Testamento tem sim sobre os filhos, só nas epístolas, sobre o contexto ainda com Israel. Só que essa é a nossa referência. O dízimo, em si, ele foi instituído para Israel, porque não instituído com Israel, já era instituído. Deus só colocou como uma ênfase de Israel ser abençoado através disso. É tanto que Miqueias 3:10 fala sobre isso. Então, mas para nós, como igreja, como nós não estamos na lei, não somos Israel, nós temos isso como esse ponto de referência, exatamente como o Márcio bem citou, né, de Levi ter entregado os dízimos a Melquisedeque na pessoa de Abraão. É bíblico isso. É Romanos 15:4, que serve para o nosso ensino. Claro, é bíblico, essa é a nossa referência. Então, para nós, nós nós não somos condicionados a dar para receber igual algumas igrejas ensinam. Você dá 10 para receber 20. Mas como muito bem disse o Cliff um dia que quando ele foi chamado para falar a respeito do dízimo, os irmãos vão colocar coisa aqui, mas Deus não é obrigado a te abençoar, não. Lembra que você falou? E eu assino embaixo 200 vezes. O dízimo, para nós, tem uma referência sim, é o ponto de partida, é daí para cima, entendeu? Porque foi antes de Abraão. É porque a proposta da igreja é muito mais mas nós temos que partir acima desses dízimos que foi dado lá da pessoa de Abraão, Melquisedeque, sim. Não foi dado diretamente a Israel. Israel não existia. Então nós temos um ponto de partida, 10%, 10% para cima. Porque, como você muito bem disse, nós não estamos aí para evangelizar uma nação, mas sim um planeta. Entendeu? E precisa de muitos recursos. Eu só quero explicar, isso é uma coisa que eu não tenho dúvida mesmo. Não estou tentando criar. Não, mas isso é algo muito bom, bem levantado da sua parte, porque nós temos uma referência, que é daí para cima. Não é daí para baixo, não. É daí para cima. Daí para baixo dá nem para sustentar uma tribo. Quanto mais evangelizar um planeta. Pelo que o Carlos falou, então, não seria corretamente bíblico citar versículos do Velho Testamento, como Malaquias, para a hora do dízimo, certo? Sim. Que é o que a cristandade faz. Não seria correto usar esse versículo. Não é. Não, mas peraí. Porque tem pessoas que falam o seguinte: e se não trouxer, Deus vai te amaldiçoar. Dessa forma. Não, mas você sabe que assim é colocado. Você sabe que assim é colocado, não é? Mas citar Malaquias 3:10 no dízimo não é errado, porque é o único versículo que tem na Bíblia para provar isso. Os dízimos, amados, é um passo de fé entre a pessoa e Deus. Entendeu? Então, citar esse versículo ou outros versículos, nós podemos deixar claro que foi diretamente para Israel, mas nós podemos também aplicar no sentido de quê? Num passo de fé individual entre a pessoa e Deus. Então, não é errado. Mas a cristandade fazer terrorismo espiritual usando o versículo qualquer versículo é fugir do nosso estudo, que é discernir judeus e igreja. Mas você está colocando como condição de bênção? Porque fala assim, provar e ministro está barganhando, né, com Deus. Está dando uma condição de condicional. Mas é como. Porque no caso isso era condicional. Mas numa aplicação, por exemplo. Aquele versículo de toda sorte de bênção. Não é financeiro provar isso, que você vai ser abençoado. Mas pelo que está falando, vai ser provado. Não. Vai ser, porque aquilo que você acabou de dizer,
E vamos continuar É falando. nesse sentido. Então, a questão gente, Você está falando? amado, a questão de dízimo Porque está no assunto. é um passo diferente da pessoa e Deus. O nosso referencial é os 10%, porque foi feito não só com Israel, foi antes de Israel, foi antes de Abraão, como você falou, é um costume, mas é um costume que o Abraão crente, É antes, durante e depois de Israel. entendeu? Então, e nós somos descendentes de Abraão pela fé. Então nós entregamos dízimo pela fé. Esse é o ponto de partida. 10% para cima. Se a pessoa toma uma posição de, não vou entregar 10%, vou entregar 2%, 3%, está diante de Deus, é questão de fé da pessoa. Mas o ponto referencial que nós temos, biblicamente falando, a partir de Gênesis, capítulo 3, é 10%. É daí para cima. Agora, espero que os irmãos não dê 10%, dê 20%, 30%. Porque aí nós vamos ter como suprir todas as necessidades do local. Aí chega ali o Reginaldo, vem de Montes Claros, precisando de um apoio social, financeiro, a igreja tem como ajudar. Mas aí se tiver fundos. Sim, exatamente. Exatamente. Esse é que é o ponto. Você fala, hoje nós não temos nem como pagar o aluguel. Pois é isso que eu estou te falando. Então nós precisamos, irmãos, que vocês entregam mais. De acordo com a fidelidade do coração dos irmãos, a igreja passa a ter recursos para fazer, inclusive, esse tipo de ação social. Claro. Nós esperamos futuramente ter Que gera dividendos celestiais e eternos, é óbvio. Esperamos futuramente. Aí eu provar no início das vezes. Esperamos que futuramente a igreja possa ter. É aquilo que o Lucas nos ensinava. Mas se é incondicional, não tem como usar provar ministro. É isso que eu não estou entendendo. Não, provavelmente, ainda a pessoa, mas quando citamos esse versículo, a pessoa pode tomar como rema para a sua vida, uma aplicação, fala assim, eu vou tomar um passo de fé aqui, porque eu sei que se eu fazer isso, Deus vai agir na minha vida. E Deus age, talvez não seja financeiramente, talvez cuidando da saúde, a pessoa não gastar seu dinheiro na saúde. Isso também é uma forma de ver que nós já somos isso lá. Então, não tem, amados, você pode pegar qualquer... Esse é o lado positivo de uma das preleções do pastor Clive, em que ele falou a respeito de que a questão da disciplina, né? Ele citou Hebreus, que Deus nos trata como filhos, senão seríamos bastardos. E a disciplina de Deus, a gente às vezes pensa que é um raio caído, não. É a perda da alegria, lembra? E esse é o lado positivo da coisa. E aqui, então nós podemos sim ter esse ponto de citar o versículo do Velho Testamento, inclusive diretamente para Israel, para amados. Isso foi feito para Israel, mas nós podemos aplicar na nossa vida individual de você e Deus. Sim. Pode sim, não é razão. É aquilo que vai falar, como corpo não existe uma promessa específica, individualmente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vou falar um pouco sobre o Israel na pregação. A pregação de hoje é sobre o Deus de Israel, pegando carona com o assunto. É sobre o Deus de Israel que nós cremos. É bom haver essa sincronicidade. A pregação hoje é sobre isso, sobre o Deus de Israel. E uma coisa que, por exemplo, que eu vou falar na pregação, mas vou adiantar aqui agora, é o seguinte, tem vários versículos que falam que Deus arrependeu de algumas coisas com relação a Israel com outros povos. Então, mas inclusive com ele arrependeu para o bem. Mas quanto às promessas, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que arrependa. Uma das promessas feitas para Israel, ele não se arrependeu, ele vai cumprir assim também como as promessas que ele fez para cada um de nós. Deus não se arrepende. Nós podemos retardar, às vezes, por andarmos por caminhos errados em nossos dias, passar um minuto, um dia, sabe? Nós podemos atrasar o plano de Deus, as promessas de Deus. Mas Deus não se arrepende, Ele vai cumprir em nós. Assim também quanto Israel. Agora, quanto é juízo, aí sim, às vezes Deus arrepende. Foi assim com Noé, foi assim com Nínive, Deus arrependeu, não é verdade? Mas quanto às promessas, todas elas têm o sim e o amém de Deus. Poderia ter sido com Cafarnaum. E não é errado quando você cita um versículo da Taná hebraica, do Velho Testamento, e fala sobre um versículo diretamente de Israel, e cita, porque toda a palavra de Deus que quer, você leu hoje? Sim. Toda? Não foi isso que você leu? Romanos 15, 4? É toda? Certo, então serve para nosso ensino, exatamente. Quando você cita um versículo, como Miqueias 3,15, 3,10, você não é errado. Agora, é uma aplicação de cada um individualmente diante de Deus. Entendeu? Às vezes tem um irmãozinho ali que
sabe, está esperando algo que Deus fala, e o Espírito Santo não trabalha no coração. Então você não pode falar assim, irmão, você dá 10 aqui, ó, que prova que você vai receber 20 reais. É errado. Isso você está transgredindo o texto. Se eu não der, quebra a perna. Não. Então, Isso é falado. Nós temos sim um referencial que é... Lembra que eu já fui da igreja do Evangelho Circular? Eu já ouvi muita coisa. Pois é. Então nós temos uma referência. É de 10 para cima. Então o irmão ora por nós, querido. Vamos ser consistentes? Não, deu 50 minutos. Depois você me faz a pergunta em hora. Mas acabou o tempo, já encerrou. Hein? Não, eu acho que vai passar somente essa. Não é O que acontece é o seguinte, a visão que eu tenho, normalmente quando eu sou chamado para fazer isso aqui, é uma visão bem diferenciada. Então, no sentido de, eu sempre quando estou aqui na frente, eu coloco o dízimo como que usado para as necessidades do corpo local. Não com relação a essa de 10%, 20%. A gente tem um ponto de referência que está escrito aí que é os 10%. Como o Geraldo mesmo falou, tem gente que dá 2%, tem gente que dá 1%. A mulher lá, no antigo, deu uma moeda. Evidente que ela deu 100%. Ela, né? Bom, de maneira que eu penso que a minha colocação, quando é feita aqui na frente, é nesse sentido. Deve ser. É que a gente precisa disso, precisa daquilo, precisa pagar o aluguel, a gente se reúne no local. Se você reúne no local, você compartilha as coisas do local e as necessidades. Alguém que está sem roupa, precisa de roupas, né? Essa questão é. Com relação a Israel, a visão que eu tenho com relação a Israel, e foi bem colocada por você, a respeito dos levitas, porque havia necessidade do povo participar e ajudar um ao outro. E o levita, na minha visão, era colocado exatamente para isso. Olha, vocês têm que lembrar que vocês têm pessoas que precisam. Obviamente você está abastado, está bem, acha que pode ter sua vida e precisa. Então colocava-se nesse sentido aí a ajuda ao levita. E também com relação ao próprio Jacó. Jacó, como você bem disse, estava lá, deitou, pegou a pedra, dirigiu e vai e falou, olha, se o Senhor me trouxer, em outras palavras, em vitória, me proteger no caminho direito, você vai ser o meu Deus. E é muito interessante porque o Labão, ele, como está escrito, mudou o salário 10 vezes, e tudo que o Labão achava que ele estava começando a ser multiplicado, ele tirava e dava o outro que era pobre, e o outro se transformava e ficava. Então já tinha essa questão toda. Né? Irmão, ora por nós. Vamos orar. Isso, mas sabe o que está o pensamento dele aqui? No versículo de Miqueias 3,10. Trazer os dízimos na minha casa e provar-me isso. E a parte B dele, e para que haja mantimento em minha casa. Olha que aplicação de beleza para a nossa igreja, para a igreja de Jesus Cristo. Né? Para que haja mantimento em minha casa. Hoje, nós não temos para que haja mantimento em minha casa. Hoje, qual é o nosso mantimento para manter nossa casa aqui, a igreja? São as necessidades do corpo local. Nós temos aluguel, temos telefone, temos água, temos luz, tem o salário do pastor que infelizmente ainda não ajuda. Futuramente, pela graça de Deus, a igreja conseguir ajudar o pastor, né? E tem também a parte social. Hoje, o caixa da nossa igreja não tem condição de fazer nada, nem de ajudar o pastor, porque nós estamos no limite. Todo mês é no limite, entendeu? Então, só para os irmãos saber disso, que os irmãos se animaram, não só dar 10%, mas acima de 10%. Ok? Daqui a pouco tem os dízimos. Prepara a sua carteira. Amém? Hoje vou ficar aqui olhando quem vai vir na frente. Não, estou brincando. Não faço isso. Amém? Vamos lá. Uma listinha na porta dos irmãos que não deram dízimo esse mês. Tem igreja que faz isso. Põe o nome da pessoa. Não tem lá, inadimplentes do mês. Tem, eu já vi. Uma vez um irmãozinho me procurou de Florianópolis porque o pastor falou com ele que ele tinha perdido a salvação para não ter chegado no cima. Vamos orar? Hoje eu quero fazer isso. Você está. Precioso Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado por sua palavra, porque ela é aplicável em nossas vidas. Toda ela, como o Carlos bem disse, que ela é para o nosso ensino, ela é útil
para o nosso ensino, para a nossa exortação, para ministrar nossas vidas. E ela é o nosso manual, a sua palavra. Que nós possamos, dia a dia, ó Pai, continuar alimentando a nossa fé e andando de fé em fé, Senhor, em todas as áreas das nossas vidas. Toda a honra e glória seja dada a Ti. Obrigado por esse tempo tão precioso e que o Senhor, continue conosco nesta manhã. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. 15 minutos de café. Nós temos 5 minutinhos para tomar um cafezinho. Amém? Ok. Esticar a perna. Mais 20 minutos de café. Você ligou? Essa semana foi